Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Muito bom continuar aqui, né, fazendo aqueles vídeos que nós começamos sobre esse livro, Fundamentos da Fé Cristã, e a gente demora, mas acaba voltando. Então, como a gente combinou nas últimas vezes, fazer um resumo, né, das lições, e hoje a gente vai falar da lição 13. Vou falar os subtítulos e a gente caminha nos subtítulos aqui, para a gente entender um pouco mais dos fundamentos da fé cristã. Então, as perguntas, na verdade, né? Por que o ser humano é diferente de todas as criaturas de Deus? Que é espírito? Que Deus soprou no primeiro homem, Adão? Que o Senhor Jesus soprou nos discípulos após ressuscitar? Qual é a diferença entre esses dois sopros? E aí a gente vai falar um pouco disso, né? Desses sopros, né? Do sopro do Espírito Santo, né? Aquilo que Deus soprou para que o homem se tornasse alma vivente, e o sopro do Senhor Jesus depois de ressuscitar, quando ele fala também para os discípulos: recebei o Espírito Santo. Ou melhor, né? Quando Deus soprou, ele soprou para dentro do homem o espírito dele, ele que é espírito, e aí criou no homem o espírito humano, né? O espírito humano, aí a alma, e aquele boneco de barro ganhou vida. Depois Jesus, quando morre e ressuscita, ele aparece para os discípulos e fala: recebei o Espírito Santo. Então, ó, o primeiro sopro, né, o primeiro título. Gênesis 2,7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi primeiramente feito do pó da terra, e surgiu assim algo parecido com um boneco de barro. Era, porém, um corpo sem vida, o que indicava que a criação mais importante de Deus ainda estava inacabada. Quando, porém, Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, aquele corpo ganhou vida, passou a se mexer, os olhos daquela nova criação se abriram, o coração começou a bater, ele passou a mexer os braços, se pôs de pé. Era um homem. Deus jamais havia feito algo parecido, semelhante a si mesmo, ainda que incompleto. Criando o homem assim, Deus parecia passar o seguinte recado à humanidade, que viria após Adão: vocês são da terra, apenas seu corpo pertence a ela, vocês estão nela temporariamente e por meio dela vivem na terra. No dia em que o corpo morrer, vocês não terão mais conexão com o solo material que os liga à terra. É apenas o que os liga à terra é apenas o corpo físico. Portanto, não se apeguem às coisas terrenais. Somos, portanto, lá do alto, porque fomos criados pelo sopro de Deus e a ele pertencemos. Então, a nossa alma e o nosso espírito vieram de Deus. Aqui fala assim, ó, a essência do homem não era seu corpo, que era terreno, e sim o que veio diretamente de Deus e lhe deu fôlego para viver, ou seja, o que produziu nele um espírito humano. O Deus celestial, infinito, ilimitado, colocou algo dele mesmo naquele corpo terreno, finito e limitado. A palavra fôlego no idioma hebraico é Neshama, traduzida em Provérbios 20:27 como espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. A palavra Neshama está também em outras porções da Bíblia. Isaías 42:5 traduz esse termo como fôlego. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então, a gente já viu aqui algumas passagens que falam desse sopro de Deus sobre o homem. O segundo sopro. Leamos: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20:21 e 22. Nesse versículo há o Pai que envia o Pai
que envia o Filho, e o Espírito que sai do interior do Filho, como o sopro divino que traz a paz. Que mistério! Assim o homem recebeu o primeiro sopro ao ser criado, mas logo caiu, e foi preciso que o próprio Deus providenciasse o segundo sopro, que daria a verdadeira essência divina ao interior do homem. No dia em que criou Adão do pó da terra, Deus soprou o fôlego de vida em seu interior, para que ele pudesse ter vida e tornar-se um homem vivo com um espírito humano. Esse espírito humano, porém, ainda estava vazio, precisava ser preenchido pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo próprio Deus, que é Espírito. João 4,24 fala isso. Esse fato teria acontecido se o homem tivesse comido da árvore da vida. Se, antes de pecar e cair, o homem tivesse comido da árvore da vida, Deus, como vida, teria entrado nele e ele viveria eternamente. Porém, por causa da queda, o homem foi expulso do Éden e o caminho para a árvore da vida foi bloqueado. Gênesis 3, 22 a 24. A encarnação do Senhor Jesus, a sua obra na cruz, não visavam apenas resgatar o homem do pecado, mas também abriram novamente o caminho para a árvore da vida. Ao cair da tarde do dia em que ressuscitou, o Senhor foi até os discípulos e soprou em seu interior o Espírito Santo para que tivessem vida e se tornassem homens regenerados. Portanto, eles obtiveram em seu espírito humano o Espírito Santo, mais a vida divina, incriada e eterna, para viver para sempre como o próprio Senhor Jesus. Na prática, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos só foram regenerados, obtendo a vida divina naquela noite. Muito bom isso, né? Muito rico. O Espírito Santo, falar um pouco do Espírito Santo. É extraordinário e misterioso que o sopro da segunda deidade, o Filho, tenha entrado no interior dos discípulos como o terceiro da deidade, esse ente santo e único, o Espírito Santo. Isso mostra a unidade mística suprema, incompreensível à mente humana, limitada entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Deus é três, mas também é um. A nossa mente não consegue compreender, a gente apenas precisa crer nisso, né? Jesus já havia dito aos discípulos antes da sua morte que quem me vê a mim vê o Pai, e que eu estou no Pai e o Pai em mim. João 14, 9 e 10. Quem olhava o segundo da deidade, que é Jesus, via não apenas o segundo, mas também o primeiro, o Pai. Olhavam o Filho e viam o Pai, maravilhoso. Também havia dito que o Pai lhes daria outro Consolador, no versículo 16, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo, portanto, o terceiro da deidade, viria aos discípulos enviado pelo Pai, mas em nome do Filho. E a forma como chegaria aos discípulos seria ainda mais misteriosa. O Filho abriria a boca e sopraria, e dela sairia um sopro divino, santo, que entraria não somente naqueles discípulos, mas em todos os que no decorrer dos séculos seguintes, como nós, viriam a crer no Filho, como nós que já cremos. Maravilhoso isso, né? Ó Senhor Jesus. Para fechar, falar dos 7 Espíritos rapidamente. Por fim, no livro de Apocalipse, João escreveu às 7 igrejas na Ásia, falando em graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. O Pai, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, o Espírito, e da parte de Jesus Cristo, o Filho, a fiel testemunha. Apocalipse 1, versículos 4, 5, parte A. Desde João até agora, por causa da corrupção desenfreada da humanidade, e para fazer frente aos ataques da antiga serpente, que cresceu e virou o dragão, em Apocalipse 12, 3 e 9, o Espírito Santo se tornou em os 7 Espíritos para nos suprir em nossas lutas e em todas as nossas necessidades diárias. Nele há o Pai e o Filho, nele há a divindade e também a humanidade perfeita de Jesus. Nele há tudo o que precisamos para uma vida vitoriosa. Ele nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós. Romanos 8, 26. Age em nossas orações dando-nos a mente do Espírito. Versículo 27. E levando-nos a viver mediante a lei do Espírito da vida.
Romanos 8:2, para que não inclinemos a mente para a carne, mas para as coisas do Espírito. Versículo 5. É isso, muito obrigado, Deus abençoe, louvado seja o Senhor.